Boa tarde, nós estamos em mais uma sessão do AbravaCast. Hoje, agora nesse momento, estou aqui com o Arnaldo Basile, que é o presidente executivo da Abrava, que é a Abrava, como todo mundo sabe, é a associação que dá o apoio institucional à FEBRAVA. Tudo bom, Arnaldo? Boa tarde, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Tá tudo muito bom. Tá ótimo, é. Foram 4 dias exaustivos, né, Arnaldo? Hoje é o quarto dia. E esse quarto dia já começou bastante incrementado. Na verdade, 5, né? É verdade. Certo? É verdade. No arco de eventos, né, simultâneos à FEBRAVA, nós começamos já na segunda-feira, né? A feira abriu na terça, mas já na segunda-feira nós tínhamos coisa acontecendo por aqui. Eu até de uma maneira mais ousada, Ronaldo, eu tenho me manifestado que nós estamos falando da semana do ar-condicionado da refrigeração. Exatamente por causa disso. Na segunda-feira nós começamos com o Encontro Nacional de Projetistas, Encontro Nacional de Empresas de Projeto e Consultoria, dia de treinamento, que são alguns cursos promovidos de uma maneira simultânea com as outras atividades. E na terça-feira que começou a FEBRAVA. Então a feira efetivamente são 4 dias, hoje é o último dia. E temos o congresso, o Combrava, que é o Congresso da Brava, que começou na quarta-feira e também conclui hoje. Nós estamos falando de FEBRAVA, estamos falando de Combrava, Encontro de Projetistas, dia de treinamento, e tem mais outras atividades. Que coisa. Tivemos o 4º encontro das mulheres do AVACR, acabamos de realizar um encontro de instaladores e projetistas, uma reunião uma reunião de instaladores de ar-condicionado. Tivemos outras atividades simultâneas, reunião com a Ashrey, reunião com a ARI, reunião com a Smáquina. Que mais que nós tivemos? E, bom, por aí vai, uma série de atividades que acabam. Uma reunião com a CETESB, com a Câmara de Climatização e Refrigeração da CETESB, que aconteceu ontem aqui no nosso stand. Por isso que eu chamo, é a semana da refrigeração do ar-condicionado. Você deve estar exausto, né? É bom nem pensar nisso agora. Amanhã eu me preocupo com isso. Eu tive um chefe que você conheceu, o Clementino Finamori, que falava assim: quem corre com gosto não se cansa. Eu não estou cansado ainda. Tá ótimo. Agora, a feira, inclusive, na terça-feira, fugindo, né, a toda o histórico, na terça-feira a feira já estava bombando, né, Na terça-feira, que foi o primeiro dia, ela começou de uma maneira assim, superando as expectativas. Mas eu acabei de receber uma informação da organização, da RX, ontem, quinta-feira, foi o dia recorde de todas as edições históricas de visitação de público da FEBRAVA. Sim. Então ontem, mesmo com chuva, o trânsito complicado, tivemos o dia com a maior visitação da história da FEBRAVA. Nossa, que maravilha, não? Para nós isso é um orgulho. Agora, você que está caminhando, andando, conversando com os expositores, conversando com todo mundo que está envolvido nesse evento, qual que seria já um balanço preliminar que você faria da FEBRAVA? Pontuando de uma maneira genérica, todos se manifestaram satisfeitos, todos os expositores se manifestaram muito satisfeitos com o grau de visitação, tanto em quantidade quanto o nível das pessoas que frequentou, que fizeram as visitas. E isso é assim, uma interpretação unânime. Isso nos enche mais ainda de orgulho e de mais responsabilidade. O que significa que mais pessoas, mais profissionais ligados com tomadas de decisão, com desenvolvimento tecnológico, com a questão da prática, das boas práticas de atividade do setor, significa que nós temos cada vez mais profissionais especialistas envolvidos no processo, que vem exatamente de encontro com aquilo que a gente apregou na Abrava. Apoio ao desenvolvimento tecnológico, estímulo ao desenvolvimento tecnológico e as boas práticas do setor. Está sendo refletido aqui. Agora, paralelo a isso, o Combrava, né? Quais, você já tem alguns números do Combrava?
Ainda não. Ainda Os números finais ainda não, mas nós já superamos. A primeira referência foi recorde de trabalhos apresentados para concorrerem para a apresentação. É o Combrava com a maior participação, com o maior interesse despertado na comunidade técnica, científica e acadêmica. Não tenho esses números finalizados ainda. Tá, ok. Mas de cara, o start foi quantidade recorde de trabalhos apresentados. E muita gente, porque eu acabei de sair de uma mesa redonda lá de eficiência energética, que a sala estava repleta, não é? Está atendendo às nossas expectativas. Eu estou falando de uma maneira genérica o seguinte: nós desejávamos isso. Não que nós duvidássemos, mas nós colocamos o sarrafo nessa altura. Nós queremos isso. Isso. E chegamos nesse ponto. Chegamos nessa interpretação de êxito. Por isso está todo mundo assim, extasiado. Em êxtase, né? Exatamente. Mas aí tem também uma coisa que foi essa edição do prêmio Destaques Inovação, né, na Febrava, que era um prêmio que já existia, né, mas que esse ano ganhou novos contornos, né, de uma maneira mais apropriada. Exatamente. É assim, o Selo Inovação foi uma idealização da época do Nelson Batista, vários anos atrás, uns 8 anos atrás, que tinha a conotação exatamente de premiar, de dar destaque para aqueles produtos novos, aqueles produtos realmente inovadores. Só que a gente nunca tinha conseguido equacionar, formatar de uma maneira adequada como os expositores merecem. Dessa vez nós conseguimos. Nós seguimos mais ou menos o exemplo daquilo que a ABNT faz para editar uma norma. Nós criamos um comitê. Esse comitê estabeleceu quais eram as regras para inscrição, quais eram as regras para avaliação, quantas pessoas teriam que fazer a avaliação. E, Ronaldo, foram 79 produtos agraciados com o selo inovação. Que fantástico, não? Então, essa equipe achou que teria pouco trabalho, teve um baita do trabalhão, porque cada produto não pode ser avaliado por uma única pessoa. Tem que ter, no mínimo, 2 pessoas avaliando. E qual foi o critério que nós adotamos? Profissionais do setor, os nossos colegas especialistas do setor, e outras entidades parceiras também, como a Abrafac, a Abralimp, a SBCC, SMAC. Então, todas as outras entidades que têm sinergia com as nossas atividades foram convidadas a participar e participaram. Por quê? Para que não ficasse com uma avaliação estritamente técnica, mas uma avaliação técnica, uma avaliação de usabilidade, uma avaliação da inovação percebida. Às vezes a gente tem uma percepção, nós técnicos do setor, nós temos aquela percepção isso aqui tecnicamente é inovador. Mas em termos de atrativo, em termos de percepção, que é o usuário que vai desenvolver, tinha que ter essa percepção também. Então nós tomamos cuidado com isso. Então, o Selo Inovação foi concebido de uma maneira muito criteriosa. Em 79. E agora, hoje, né, no encerramento, a gente também terá a entrega do prêmio Nelson Batista, né? Explicando um pouco o Nelson Batista. Nelson Batista foi uma figura emblemática para essa feira durante muitos anos, né? Ele pegou pela Abrava uma atribuição de levar a feira à frente, de ajudar a RX a tornar a feira cada vez mais um sucesso cada vez maior a cada edição. E infelizmente, o Nelson Batista não está conosco, não é? Ele já durante a pandemia, o Nelson Batista veio a falecer. Mas esse prêmio, então, foi criado e recebeu o nome dele, ou seja, uma homenagem ao nosso amigo Nelson, né? E como que vai ser esse prêmio hoje, a entrega desse prêmio? Nós já ouvimos por diversas vezes que a ONU elege alguns embaixadores. São personalidades mundiais que levam adiante alguma causa que a ONU apoia. O Nelson Batista é esse nosso embaixador do setor. Ele historicamente, ele sempre promoveu, sempre se entusiasmou, ele incentivava as empresas, as empresas a exporem, os profissionais a visitarem. Então ele é uma pessoa emblemática na Febrava. Nós chamávamos ele, nós o intitulávamos na Brava como o senhor Febrava.
Então o senhor Febrava era Nelson Batista para todo evento que aparecia. E esse prêmio que a RX elaborou, que ela conceituou, é um prêmio que vai ser concedido logo mais às 3 horas da tarde. São 3 categorias que estão baseadas no seguinte: o público elege, o público vota, o público visitante, elege. E elege assim, qual é o stand que mais chamou a atenção, qual é o stand que vai sair na memória do visitante quando ele sair daqui da Febrava. Esse é um prêmio. Então, ele veio dessa maneira. O outro prêmio é um prêmio por capturação de leads. Explicando português mais simplista, é quando você chega no stand, alguém vem e toma o seu registro do seu crachá. Isso é um lead. Ou seja, quantas pessoas entraram no stand e quantas pessoas foram catalogadas nesse processo eletrônico. E aí é uma premiação simples. A empresa o stand que teve mais visitantes registrados, é uma pontuação simples no sistema de controle de acesso, é que vai identificar quem é esse vencedor. E o terceiro prêmio, aí é uma surpresa. O terceiro prêmio é a personalidade que tem o espírito do Nelson Batista. Aquele espírito empreendedor, aquele espírito de divulgador, de divulgação, aquele espírito de acolhedor, de promover a feira. Quem mais está próximo dessa personalização dessas atividades? Aí foi uma decisão complicada, não foi nada fácil, aí é subjetiva, você não mensura, aí teve muita discussão mesmo, e é uma decisão que foi tomada pela diretoria da RX e da Brava. Tivemos que validar. Tenho certeza que, de qualquer forma, terá sido uma excelente decisão. E quem não foi esquecido esse ano ainda tem a oportunidade daqui a 2 anos, não é? Poder receber esse prêmio também. Pois é verdade? Com certeza. Arnaldo, em poucas palavras, você pode fechar um pouco esse balanço que nós temos, então, dessa semana do ar-condicionado e da refrigeração? Eu gostaria de fazer a seguinte citação. A Febrava e o Combrava são 2 coisas distintas, mas que elas se apoiam, que elas se suportam e que elas se retroalimentam, uma à outra. E eu tomo como referência aquilo que o Combrava deixa. Nós já instituímos nessas últimas edições do Combrava o legado do Combrava. Da mesma maneira que a ONU realiza as suas conferências e cita, elabora e define um tratado, define uma carta com uma resolução, com uma orientação para a sociedade, nós estamos fazendo isso com o Combrava. E isso é feito dentro do Combrava, mas que tem como reflexo aquilo que vem desde a Febrava. Então, o legado do Combrava, para mim, hoje, é essa referência. O que se aprendeu, o que se discutiu, o que se resolveu agora, nesses 4 dias que foi apresentado todo esse trabalho, que é o Combrava que lidera, mas trazido pela Febrava. O que nós vamos deixar de legado desse evento, disso tudo que foi discutido essa semana, para os próximos anos? Nós tomamos como referência aquilo que aconteceu há 2 anos atrás, que só teve o Combrava, não teve a Febrava foi postergada. Qual foi o legado que aconteceu? Qual foi o legado que o Combrava deixou de 2 anos atrás, 2021, em plena pandemia? Foi tudo aquilo relacionado com mitigação da contaminação do vírus, as providências, as tecnologias, os procedimentos que foram desenvolvidos, que eram de conhecimento daquela oportunidade. Aquele legado daquele Combrava serviu como referência, como orientação para esses últimos 2 anos. O que nós queremos agora, 2023? Deixar um legado que oriente, que dê um drive para os próximos anos. Por isso que no Combrava tem a mesa redonda de eficiência energética, de gases refrigerantes, de tratamento de águas. Desse trabalho, dessa atividade técnico-científico-acadêmica, que é elaborado no Combrava, está baseado aonde? Aqui na Febrava. Então, para sintetizar tudo, Febrava e Combrava são 2 atividades distintas que têm o mesmo fim, o mesmo objetivo: deixar uma referência para o usuário para os próximos anos. Excelente. Obrigado, Arnaldo, e a gente se vê em 2025. Com certeza.